Olá, meus amigos. Esse é mais um momento do projeto Comunhão no Lar. Um momento em que nós conversamos um pouco sobre o Evangelho, sobre o Divino Consolador mandado por Jesus, sobre o Espiritismo. Hoje eu resolvi falar, embora com um pouco de medo, sobre um dos vultos maiores do Evangelho, sobre Maria de Magdala ou Maria Madalena. A minha preocupação, o meu medo quando se fala desses vultos é que nós, no nosso patamar espiritual, ainda temos muita dificuldade para entender o tamanho, a grandeza, a elevação desses seres. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier e Emmanuel, nós vamos ver na lição de número 92, chamada Madalena, Emmanuel tentando falar um pouco mais sobre esse assunto, nos esclarecendo e, como sempre, aprofundando as nossas reflexões. Quem foi Maria de Magdala? Maria de Magdala foi aquela mulher, quando depois do terrível Calvário de Jesus, foi a primeira a ir ao sepulcro onde havia sido colocado o corpo do nosso Mestre e lá encontrara o sepulcro vazio. Maria pergunta ao jardineiro, o jardineiro diz não saber, volta para dentro do sepulcro, fica muito triste, muito angustiada, e ali naquele momento o nosso Mestre Jesus a chama. Maria. Nesse momento, ao se virar, Maria tem o encontro da sua vida. Ela já havia tido outros encontros com Jesus, mas nesse momento, Maria, a mensageira da ressurreição, como ficou conhecida, tem esse encontro importantíssimo, esse encontro cheio de luz. Emmanuel lembra que Jesus poderia ter aparecido primeiro para a sua Mãe Santíssima, que Jesus poderia ter aparecido para Pedro ou para João, o discípulo amado. Mas o Mestre escolhe aparecer primeiro para Maria Madalena. É que o Mestre, na sua preocupação diuturna, precisava transformar todas as situações em exemplos que nos marcassem, em exemplos que nos orientassem, que nos dessem o norte a seguir. Maria Madalena era uma mulher de extrema beleza. Vivia na cidade de Magdala, num palacete, e ali à noite se vendia aos grandes generais romanos em troca de ouro, em troca de prata. Maria era essa mulher que, apesar cercada de todo aquele ouro, de fama, e de ser muito bem tratada pelos poderosos, sentia um vazio imenso, como normalmente acontece em sua alma. Maria necessitava de algo além. Maria ansiava por encontrar um homem que lhe aparecera certa vez em sonho. Essa era Maria de Magdala, esse é o retrato de muitos de nós perdidos, emaranhados em nossas dificuldades, às vezes distraídos por necessidades que são inventadas, pulando de um aborrecimento a outro, mas nos sentindo sempre com um vazio espiritual
imenso. Naquela época, no tempo dos Césares, dos grandes poderosos de Roma, a violência era enorme. Mas aos poucos, a divina providência foi tirando cada um daqueles déspotas do poder para que se vivesse um período de um pouco mais de serenidade. Foi ali que, chorando na manjedoura, apareceu o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre de amor e de luz incomparável. Crescendo, caminhando, conhecendo e se relacionando com inúmeros necessitados, sem jamais sair dos estreitos limites da Judéia, é esse ser maravilhoso que vem mudar toda a terra, que vem mudar ou trabalhar as percepções dos que aqui estão. Até hoje, a sua presença em todo o planeta é vista. Em outras faces da Terra, sobre outras traduções, por outras orientações, mas o ideal do Cristo, do amor indiscriminado, está hoje em toda a Terra. É esse ser que aparece certa vez em sonho para Maria Madalena. Ela era uma mulher que, de tempos em tempos, passava por processos dolorosíssimos. Fechava o seu grande palacete, ninguém era admitido, os empregados eram advertidos, nem aqueles poderosos, e por dias, às vezes semanas, ficava trancada em seu quarto num misturar de torpor e ódio. Nós hoje sabemos, num processo obsessivo profundo. Maria passava muito tempo, sofria enormemente e aqueles seus empregados ficavam muito ansiosos ao cuidar da casa e repelir visitantes. Mas uma certa tarde, um velhinho muito pobre, muito doente, com dificuldade de caminhar, bate à porta de Maria. É imediatamente repelido pelas pessoas, dizendo que ela não receberia nesses dias nem os poderosos, muito menos a um senhor tão debilitado, tão pobre. Aquele senhor não desistiu. Toda a tarde, no mesmo horário, batia e pedia para falar com Maria. Era repelido repetidamente. Mas em certa tarde, uma empregada diferente, vendo aquela figura tão fraca, num calor escaldante, se condoeu, o colocou para dentro do extenso jardim do Palácio de Madalena, lhe fez sentar à sombra e lhe ofereceu um copo d'água. Quando ele aceitou o copo d'água, ela foi em direção à cozinha para lhe pegar e lhe tirar aquela sede, só que o Senhor, intuído espiritualmente, rapidamente pega o caminho contrário e encontra o quarto onde estava Maria Madalena. Abre o quarto, fecha a porta e o desespero da criadagem é enorme ao saber que isso havia acontecido. Todos ansiosos, passam-se alguns minutos e, para seu espanto, surge a sua senhora com uma capa e um capuz compridos, de mão dada com esse seu velho amigo, e vão em direção, ninguém sabe de onde. É que tempos atrás, passeando na sua liteira luxuosa, Maria viu na beira da rua
aquele senhor maltrapilho, tão fraco, tão magro, a esmolar. Maria, nesse momento, teve seu coração tocado. Ela faz a liteira parar e lhe estende algumas moedas. Ao receber as moedas, o Senhor mostra um olhar vívido que ela jamais tinha imaginado e de conta de um certo nazareno que por ali andava, recebendo a todos, curando a doentes e perdoando a todos, fossem quem fossem. E sua alegria e seu sentimento amoroso é tão grande que Maria lhe pede que assim que soubesse da volta desse homem, lhe fosse avisar. Então, nesse dia, Maria não tem dúvida. Pega a mão daquele velhinho, se disfarça, pega uma embarcação para ir até a vila de Cafarnaum. Chega lá disfarçada e procura a pequena, a modesta casa de Bar-Jonas, conhecido como Pedro. Senta-se num canto e a sua primeira visão de Jesus é algo maravilhoso. A luz do sol, filtrada pelas palmeiras, entrava pela casa de Pedro e os cabelos do nosso mestre pareciam uma poeira de nuvens, uma poeira de estrelas. Quanta beleza ela viu naquele momento que tocou imensamente seu coração. Nesse momento, Jesus não falava, estava ali com um sorriso imenso no silêncio das grandes almas. Mas em determinado momento soa a sua voz, e quando o olhar do Cristo encontra o olhar de Maria, Maria vê estrelas nesse olhar, e Jesus lhe diz: há quanto tempo esperei por ti? Maria responde: Rabone, que quer dizer mestre, o mestre incomparável, o mestre que paira acima de qualquer dificuldade espiritual, o mestre que paira acima de qualquer coisa negativa que exista ainda na Terra, esse mundo de provas e expiações. Depois desse encontro, Maria volta a Magdala, vende seu palacete, suas roupas, suas joias, distribui entre os empregados e entre as pessoas pobres e volta rapidamente a Cafarnaum, onde se torna uma das seguidoras do Cristo. Em alguns momentos, quando procurava perguntar ao Cristo o que fazer para apagar esse seu passado, Cristo lhe diz que a forma de apagar aquelas algemas pesadas que trazia do seu passado era servir ao próximo. E Maria segue a Jesus sem parar, seguindo, ajudando, amparando a quem podia. Depois do Calvário, quando Jesus volta iluminado ainda mais ao mundo espiritual, Maria continua na sua tarefa. Procura aqueles homens da Casa do Caminho que, pelos preconceitos da época, lhe repelem, não aceitam a sua chegada até aquele ponto. Maria então anda pela cidade alguns dias, procurando ajudar a quem podia, procurando levar a luz de Jesus, e em determinados momentos procurava se isolar, meditava e orava a Jesus por uma orientação. Depois de um momento desses, Maria, ao abrir os olhos, ouve um guizo e olha em direção ao barulho e vê um grupo de leprosos. Nesse momento ela entende
que todas aquelas suas dúvidas estão respondidas. Ali estava aquele grupo ao qual ela serviria testemunhando Jesus. Os leprosos, que são as pessoas doentes do mal de Hansen, uma doença hoje totalmente tratável, facilmente curável, na época eram tratados com extrema maldade. Retirados de suas casas, de suas cidades, eram obrigados a viver longe com guizos no pescoço, para que quando se aproximassem de alguém, fossem ouvidos. Viviam miseravelmente, sem remédio, passavam fome, passavam sede, e Maria Madalena, não tem nenhuma dúvida, a partir desse momento, se junta a eles, vai viver aonde viviam, afastados da cidade, e por muitas vezes procura aqueles poderosos em busca de auxílio, em busca de donativos. Alguns a ajudavam, alguns a repeliam, e Maria segue por 10 anos essa sua tarefa. Não só de alimentar os corpos, não só de fazer curativos naqueles corpos físicos, mas de alimentar aquelas almas. Porque Maria, toda noite, ao cair do sol, reunia aquela sua nova família e falava-lhes de Jesus. Assim foi Maria no seu trabalho, no seu testemunho. Em determinado dia, ela viu uma mancha surgir em sua pele. Se ajoelha e agradece a Deus ter tantos anos, tanto tempo antes da doença chegar até ela, para poder dar o seu testemunho. A doença segue rapidamente, ela fica muito debilitada, muito fraca, e num esforço final vai até Éfeso, onde vivia Maria Santíssima com João, ali também ajudando, ali recebendo também pobres e necessitados, e Maria se ajoelha aos pés de Maria Santíssima, lhe dizendo, lhe dando o testemunho de sua conversão profunda. Pouco tempo depois, Maria desencarna levemente. E quem vem recebê-la, quem vem pegá-la ao colo, é o nosso Mestre Jesus. A mensageira da ressurreição havia cumprido a sua missão, uma transformação imensa. Lembra Emmanuel que nem Paulo, o antigo Saulo, havia se transformado tanto, porque Saulo já amava a lei, Maria amava os vícios. Nenhuma figura, segundo Emmanuel, se iguala a Maria Madalena nesse exemplo de transformação. Esse exemplo que precisa servir para cada um de nós, que temos a divina doutrina espírita a nos consolar e que não podemos estacionar apenas fazendo uso da doutrina para o próprio consolo. É preciso dar o passo seguinte. É preciso, diante de tanta consolação, trabalhar agora a nossa transformação moral. Eu li há pouco tempo num livro muito interessante e curioso que a pessoa não é espírita, não sei nem se tem alguma religião, talvez não tenha, mas em determinado momento a pessoa nos lembra que qualquer ação, que qualquer atitude, qualquer pensamento só é legítimo se passar pelo crivo da lei do amor. A nós espíritas, talvez, isso seja um pouco mais fácil. Vamos nos munir dessa consolação que a doutrina nos traz para fazermos a transformação interna.
Não precisamos convencer ninguém a nada. Não precisamos mudar a ninguém. Vamos deixar agora de olhar o cisco no olho do outro e nos dedicar a diminuir a trave que carregamos dentro de nós. Melhorar, sublimar pensamentos, sentimentos e ações. Nos trabalhar para que um dia sejamos realmente verdadeiros cristãos. Em Mateus, capítulo 18, versículo 3, se não me engano, Jesus diz àqueles seus seguidores mais próximos que era preciso que se convertessem. Mas nós nos espantamos. Como assim? Aqueles homens que seguiam Jesus de perto ainda não haviam se convertido? Aqueles homens não haviam, como nós também não. Aqueles homens, como nós, já haviam feito a adesão à doutrina do Mestre. Há muitas encarnações, inclusive, já conhecemos a doutrina do Mestre, já sentimos a consolação, a luz que ela nos traz. É preciso o passo seguinte, a conversão. Quando eu faço a conversão, e ela nunca é automática, ela é demorada, ela leva normalmente várias encarnações, mas quando eu faço a minha conversão, eu começo a trazer essas verdades para o meu dia a dia, mudando aquelas visões erradas que trago sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre a própria vida. Nós vamos nos sublimando. E é o exemplo de Maria de Magdala hoje que nos inspira a essa caminhada necessária. Que todos nós possamos respirar fundo, trazer para nós a luz de Jesus, a luz de Maria Madalena, para que sigamos cada vez mais em frente, em direção à felicidade relativa das criaturas, a qual chegaremos quando tirarmos de dentro de nós qualquer sentimento oposto à caridade. Muito obrigada, que Jesus nos ilumine.